Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha antena gospel está captando algo, e o sinal está vindo forte com uma interferência que está dividindo opiniões, quebrando amizades em grupos de WhatsApp e gerando debates acalorados nos almoços de domingo. A pergunta que não quer calar e que paira sobre muitas igrejas, do menor salão no interior à catedral com telão de LED, é uma só: o pastor, o guia espiritual, o homem de Deus, deveria viver das ofertas da igreja ou deveria, como se diz no bom e velho português, ralar e ter um trabalho secular como qualquer um de nós? Será que o púlpito é uma profissão ou um chamado que não cabe em Olerite? A polêmica é antiga, meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, mas a cada dia ela ganha novos contornos, especialmente quando vemos notícias sobre vidas de luxo de um lado e do outro, pastores que mal conseguem pagar as contas. A verdade é que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, mas o que ela diz pode te surpreender e, quem sabe, até te chocar. Fique comigo até o final, porque vamos desvendar juntos os textos, os contextos e as desculpas que cercam esse assunto tão delicado, e eu prometo que ao final deste vídeo, a sua forma de enxergar o altar e a sacola de dízimos nunca mais será a mesma. Antes de mergulharmos fundo nessa história que vai dar o que falar, já aproveita esse comecinho, senta o dedo no like para fortalecer o nosso canal, e se você é novo por aqui, já se inscreve, porque a nossa antena capta tudo o que tentam esconder debaixo do tapete do mundo gospel. Vamos começar essa viagem lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, no tempo em que o povo de Deus ainda caminhava pelo deserto. No livro de Números, vemos Deus estabelecendo uma ordem muito clara para a tribo de Levi. Os levitas, minhas anteninhas abençoadas, não receberam um pedaço de terra como as outras tribos de Israel. Enquanto todo mundo tinha sua herança, seu cantinho para plantar e colher, os levitas foram separados para um propósito diferente: o serviço exclusivo no tabernáculo. Eles cuidavam do sagrado, eram os ministros do culto. E como eles sobreviviam sem terra para cultivar? A resposta está lá em Números capítulo 18, versículo 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Entenderam a lógica? O sustento deles vinha diretamente das contribuições das outras tribos. Era um sistema divinamente estabelecido onde uma dedicação em tempo integral ao serviço espiritual era recompensada com o sustento provido pela comunidade. Eles não eram preguiçosos ou desocupados, o ministério era o trabalho deles, um trabalho de tempo integral e de extrema responsabilidade. Agora vamos dar um salto no tempo e aterrissar no Novo Testamento. Será que essa lógica continuou? Ah, meus amigos, aqui o debate começa a pegar fogo. O próprio Jesus, ao enviar seus discípulos para pregar, deu uma instrução muito clara, registrada no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Jesus estabelece um princípio: aquele que trabalha na obra de Deus é digno de ser sustentado por ela. Ele não disse para os discípulos montarem uma barraca de peixe na cidade para se manterem. A missão deles era pregar o Evangelho, e a comunidade que os recebia tinha a responsabilidade de prover seu sustento. Mas ninguém, absolutamente ninguém, defendeu esse princípio com mais veemência do que o apóstolo Paulo. Paulo, esse homem é uma figura central em toda essa discussão. Na sua primeira carta à igreja de Corinto, ele gasta um capítulo inteiro, o capítulo 9, só para falar sobre isso. Ele usa uma série de analogias para deixar seu ponto de vista claro como a luz do meio-dia. Ele pergunta: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? É a lógica pura e simples. Um soldado não vai para a guerra pagando por suas próprias armas e comida. Um agricultor tem o direito de comer daquilo que plantou. Um pastor de ovelhas tem o direito de beber do leite que elas produzem. E então ele dá o golpe de mestre, no versículo 14 do mesmo capítulo 9. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está aí, preto no branco, uma ordem do Senhor. Paulo está dizendo que existe um direito, uma ordenança para que pregadores, pastores, missionários, sejam sustentados financeiramente pela igreja. Ele reforça isso em sua carta a Timóteo, dizendo que os presbíteros que governam bem, especialmente os que se dedicam à pregação e ao ensino, são dignos de
dobrados honorários, ou seja, de um respeito e um sustento ainda maiores. E ele cita até a lei do Antigo Testamento: não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Em outras palavras, é crueldade fazer um animal trabalhar para produzir alimento e não deixá-lo comer um pouco daquilo. Da mesma forma, seria uma injustiça esperar que um pastor alimente o rebanho espiritualmente sem que o rebanho cuide de seu sustento material. Até aqui, parece que o caso está encerrado, não é mesmo? A Bíblia parece apoiar claramente o sustento pastoral. Mas é aí, meus anteninhas, que a história ganha um plot twist, uma reviravolta digna de novela das 9. E o protagonista dessa reviravolta é o mesmo homem que defendeu esse direito com unhas e dentes, o apóstolo Paulo. Porque apesar de defender que tinha todo o direito de ser sustentado pelas igrejas, na prática, ele fez exatamente o oposto na maior parte do tempo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 3, descobrimos a profissão secular de Paulo. Ele era fabricante de tendas. E ele não fazia isso por hobby. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo abriu mão do seu direito. Ele escolheu trabalhar com as próprias mãos para não ser um fardo para as novas e muitas vezes, pobres comunidades cristãs que ele estava fundando. Ele queria que o Evangelho fosse oferecido de graça, sem nenhuma barreira, sem que ninguém pudesse acusá-lo de estar pregando por interesse financeiro. Ele queria que sua motivação fosse inquestionável. E é aqui que o debate moderno se incendeia. De um lado temos o direito bíblico, do outro o exemplo bíblico. Qual deles devemos seguir? Os defensores do pastor assalariado argumentam que o ministério hoje é muito mais complexo do que na época de Paulo. Um pastor de uma igreja média ou grande não se dedica apenas a pregar aos domingos. Pensem comigo, anteninhas, ele precisa preparar sermões, o que exige horas e horas de estudo e oração. Ele faz aconselhamento pastoral, lidando com crises de casamento, depressão, problemas financeiros dos membros. Ele visita os doentes nos hospitais, os enlutados em seus lares. Ele gerencia a administração da igreja, que muitas vezes é uma organização complexa, com funcionários, contas a pagar, projetos sociais. Ele lidera reuniões, treina novos líderes, media conflitos. É um trabalho que consome 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há feriado, não há fim de semana. A mente do pastor está sempre ligada nas ovelhas. Como, perguntam eles, um homem conseguiria fazer tudo isso com excelência e ainda ter que bater o ponto numa fábrica das 8 horas às 18 horas? Seria justo com ele? Seria justo com a igreja, que receberia um pastor cansado, dividido e estressado? Eles argumentam que pagar um salário digno ao pastor não é um luxo, mas um investimento na saúde espiritual da própria congregação. Por outro lado, temos a turma que olha para o exemplo de Paulo e para alguns escândalos do mundo gospel e sente um arrepio na espinha. Eles veem pastores se tornando COR da fé, transformando igrejas em empresas familiares milionárias. Veem homens que pregam sobre o desapego material de dentro de jatinhos particulares, usando relógios que poderiam alimentar uma cidade inteira. Eles ouvem falar de salários exorbitantes, de mansões em condomínios de luxo, de uma ostentação que parece zombar do carpinteiro simples da Galileia. Para essas pessoas, o dinheiro corrompeu o púlpito. Eles acreditam que quando o pastor depende do dízimo para pagar suas contas, ele pode ficar tentado a evitar pregar sobre assuntos difíceis, como o pecado ou arrependimento, para não ofender os grandes ofertantes. Ele pode se tornar um animador de auditório, fazendo o que agrada as massas para garantir a arrecadação no final do mês. Para esse grupo, o pastor que tem seu próprio trabalho secular tem uma liberdade e uma autoridade moral muito maiores. Ele não pode ser acusado de estar ali por dinheiro. Ele prega por paixão, por chamado. Ele está no meio do povo, enfrentando os mesmos desafios do dia a dia, o mesmo trânsito, as mesmas preocupações com boletos. Isso, argumentam, o torna mais humano, mais próximo da realidade de suas ovelhas. E a situação fica ainda mais complexa quando olhamos para as diferentes realidades do nosso Brasil. Temos pastores de mega-igrejas com orçamentos de multinacionais. E temos o pastor da pequena congregação na zona rural, que para complementar a ajuda de custo que recebe, precisa fazer bicos como pedreiro ou vender produtos de catálogo. Será que podemos colocar todos na mesma balança? A verdade, meus queridos anteninhas, é que não existe uma resposta única que sirva para todos. O que a Bíblia nos dá são princípios, não uma cartilha de regras trabalhistas. O princípio do sustento é legítimo e bíblico.
A questão não é se o pastor pode ser sustentado, mas como e com qual motivação. Uma igreja saudável entende que cuidar de quem cuida dela é um dever bíblico. É uma questão de honra e justiça. Negligenciar o sustento de um pastor dedicado é tão errado quanto um pastor que explora a fé do rebanho para enriquecer. O problema muitas vezes não está no salário, mas na falta de transparência. Quanto o pastor ganha? Quem decide esse valor? Existe uma prestação de contas clara para a igreja sobre como os dízimos e as ofertas são usados? Quando tudo é feito às claras com sabedoria e moderação, a confiança cresce e a polêmica diminui. O apóstolo Pedro nos dá um conselho de ouro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A chave está aí, nem por torpe ganância. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que a Bíblia chama de raiz de todos os males. O pastor que trabalha em um emprego secular por opção, para seguir o exemplo de Paulo, é digno de admiração. O pastor que se dedica em tempo integral ao ministério e é sustentado de forma digna e transparente pela igreja, também é. O que não podemos aceitar é a comercialização da fé. É o uso do púlpito como um atalho para a riqueza fácil. É o pastor que enxerga as ovelhas não como almas a serem cuidadas, mas como cifrões a serem arrecadados. Da mesma forma, não podemos aceitar a mentalidade de algumas igrejas que tratam seus pastores como mão de obra barata, exigindo dedicação total em troca de uma ajuda de custo miserável, forçando sua família a viver em constante dificuldade. Isso também não é de Deus. Então, depois de toda essa viagem pela Bíblia e pela realidade das nossas igrejas, a pergunta que fica para você, meu anteninha, é: qual é o equilíbrio? Onde termina o sustento digno e começa a ostentação pecaminosa? Na sua opinião, o modelo ideal seria o pastor bivocacional, que tem seu próprio sustento, ou o pastor com dedicação exclusiva, sustentado pela igreja? O pastor da sua igreja tem outro emprego? Você se sente confortável com a forma como as finanças são tratadas na sua comunidade? A reflexão final que a nossa Antena Gospel quer deixar hoje é que talvez a pergunta não seja ofertas ou trabalho, mas sim serviço ou ganância. Um coração de servo pode se manifestar tanto no púlpito em tempo integral quanto na dedicação nas horas vagas. E um coração ganancioso pode usar tanto a Bíblia quanto um contrato de trabalho para seus próprios fins egoístas. O que importa é a integridade do coração e a transparência das ações. O obreiro é digno do seu salário, mas o rebanho é digno de um pastor cujo maior tesouro não está neste mundo. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. A sua opinião é muito importante para nós. Curta este vídeo se ele te fez refletir, compartilhe com aquele grupo da igreja que adora uma boa discussão, e claro, se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal Antena Gospel para não perder nenhuma das nossas investigações. A gente se vê no próximo vídeo.